Vamos lá, gente. Questão 9, uma questão de Libânio. Da questão 9 para cá, agora a gente vai estar trabalhando com questões que apareceram numa prova de 2018. Então é muito provável, né, que quem for fazer prova aí da banca CEPERJ pegue uma prova muito parecida com essa, a partir dessas questões que a gente vai ver agora, tá? Libânio é um autor, né, progressista aí, teórico das pedagogias progressistas, muito utilizado, muito lido, muito respeitado, né, pela academia, pelos cursos de pedagogia. E ele fala muito de tendência pedagógica, ele fala muito na área da didática. E aqui nesse livro dele, Pedagogia e Pedagogos para Quê, ele aborda que hoje, né, você tem 3 tipos de educação, que são antes de falar aí das questões, vou falar esses 3 tipos de educação hoje. A gente volta aqui naquele ponto que eu sempre vou bater, né? Como eu falei no início do canal, em algumas questões. Na questão da tendência progressista, que a gente está falando de tendência progressista. Mas como que está falando de tendência progressista? Porque Libânio é um pedagogo progressista que é base, né, de orientação da pedagogia nos nossos dias, e a pedagogia dos nossos dias ela é uma pedagogia progressista, tá bom? E por que eu sei disso? Aí agora a gente vai entender nas questões. Letra A, a escolar, a não formal e a social? Não, tá, gente? Letra B, a informal, a não formal e a social? Também não. Não formal, a escolar e a formal? Também não. E informal, formal, informal e a não formal? Será que é essa? Social, a formal e a informal. O Libânio, nesse livro, e esse pensamento dele é adotado e aceito e trabalhado, tá? Hoje, quando a gente vai falar de pedagogia e de tipos de educação, a gente vai falar de Libânio e a gente vai falar de educação formal, não formal e informal. E por que eu digo que isso daqui é teoria progressista? Porque, mais uma vez, você vê aqui um pensamento que rompe com o pensamento da pedagogia tradicional, que considerava que educação é só aquilo que ocorre dentro da escola. Isso é o pensamento tradicional, o pensamento da pedagogia tradicional, das pedagogias tradicionais, das tendências tradicionais. Então, ainda que aqui não seja uma questão de tendência pedagógica, a gente vai falar de conceitos que são chaves dentro da tendência progressista, né? Onde há esse abandono, essa ruptura com o entendimento de que a educação é uma coisa que ocorre apenas na escola, e vai abraçar o entendimento de que existem muitas formas e muitas manifestações que a educação ocorra. E aí o Libânio entra para poder definir, né, e falar sobre isso. Então ele diz que a pedagogia formal, que a educação formal, ela é aquela educação que ocorre nas escolas e nas instituições de ensino, né? Ali bonitinho, vai para a escola, quadro, caderno, planejamento, professor, aluno. Isso é educação formal, tá bom, gente? A educação informal é aquela educação do dia a dia, que você não está ali com a intenção de promover nenhuma atividade pedagógica e nenhuma atividade no sentido de educar ninguém, mas essa educação está acontecendo. Então, isso é no dia a dia, é na construção de valores, é nos nossos relacionamentos, é no nosso trabalho, no dia a dia da convivência humana, da nossa convivência uns com os outros e da nossa estada no mundo. A gente
independente de estar dentro de uma escola ou não, está ocorrendo educação. Só que a educação que ocorre dentro das instituições, das escolas, das universidades, essa é considerada educação formal. E essa educação que ocorre fora dessas instituições, né, oficiais de ensino, e que ela ocorre até mesmo sem a intenção de que ali esteja acontecendo uma ação pedagógica, uma atitude pedagógica, mas está acontecendo, embora nem a gente muitas vezes perceba, embora a gente não registre, nós estamos nos educando e educando uns aos outros constantemente, tá? Na convivência e na nossa construção da nossa vida, à medida que a gente transfere valores, à medida que a gente forma opiniões, isso tudo é educação, porém é uma educação informal. Por que que ela é informal? Porque ela não tem a intenção de promover nenhuma pedagogia, nenhuma ação pedagógica. E agora a gente vai falar da não formal. O perigo aqui é só confundir informal e não formal. Elas são bem, né, e parecidas, mas não são a mesma coisa. E é justamente a educação não formal, que é o conceito aí levantado pelo Libânio, tá? Que é muito abraçado na pedagogia progressista, tá bom? O que que seria a educação não formal? A formal a gente já entendeu que ela ocorre nas instituições oficiais de ensino, tá? A informal é aquela do dia a dia, da convivência, acontece dentro da casa, acontece no trabalho, acontece em todos os lugares onde os seres humanos estão reunidos, interagindo, convivendo, ocorre a educação. E a não formal? A não formal, ela também não acontece na escola, nem nas instituições oficiais de ensino, ou seja, ela não tem o papel de dar uma formação pedagógica para ninguém. Ela não tem a intenção de, por exemplo, alfabetizar, de formar a pessoa no ensino fundamental, de formar a pessoa no ensino médio, de formar a pessoa na faculdade, de formar a pessoa em qualquer tipo de curso. Não, ela não tem essa intenção e ela não acontece dentro da escola. Mais diferente da educação informal, que ali não tem intencionalidade nenhuma e a educação acontece, a educação não formal tem intencionalidade. E onde é que essa educação não formal ela acontece? Nas igrejas, nas instituições extraoficiais, né? ONGs, ou seja, se uma ONG preparou um programa para atender pessoas de uma determinada comunidade, né, socialmente desfavorecida, então essa ONG se estabelece lá e ela vai oferecer momentos e cursos para que aqueles jovens, aqueles adolescentes tenham algum tipo de educação, tenham ali momentos educativos com práticas pedagógicas. Então isso daí é a educação não formal, né? A gente tem muitas igrejas que fazem isso, tem as ONGs, e muitas instituições aí não governamentais, às vezes iniciativa de pessoas mesmo, que vai desenvolver um trabalho para atender um determinado grupo, né? E oferecer para esse determinado grupo algum tipo de educação, ou seja, ele tem uma intenção, tá, de que se aconteça atividades voltadas para a formação humana de alguma forma, né? A formação humana, o desenvolvimento de valores, o desenvolvimento de atitudes, né? A oportunidade de aprender alguma coisa nova, por exemplo, se uma pessoa decide que ela vai oferecer um curso de artesanato por si mesma e ali ela reúne algumas pessoas que se interessam, então ali está acontecendo a educação não formal, tá? Porque ela não está acontecendo em nenhuma instituição oficial, mas ela tem a intenção de auxiliar na formação do ser humano. Essa que é a diferença da informal e da não formal. A informal, ela não tem a intenção de auxiliar na formação do ser humano, mas ela auxilia porque ela está acontecendo, mesmo sem a intenção. E a não formal, ela não acontece nas escolas e nas instituições oficiais, mas ela tem a intenção de agregar, de auxiliar,
de promover a formação do indivíduo, de um grupo de indivíduos. Tá? Então, quando a gente fala em educação não formal, você vai pensar em ONG, você vai pensar em igreja, você vai pensar em grupos que trabalham fora da escola, que se reúnem no sentido de promover, de auxiliar, de ajudar a desenvolver o ser humano na sua formação com essa intenção. Essas pessoas se reúnem com essa intenção de auxiliar na formação. É isso, tá bom, gente? E aqui na letra E, que não é, né? A gente tem a social, a formal e a informal. Eles colocaram aqui 3 vezes a palavra social para confundir, né? Por quê? Porque a pessoa que está com a pedagogia, né, na cabeça, a sociedade, transformação social, já vai logo procurar que tem social para poder marcar. Então, precisa conhecer o que o Libânio disse. O Libânio disse foi isso aqui, formal, informal e não formal. Ele não disse escolar, social, etc. não, tá? Então, é isso. E essa é a perspectiva mais aceita hoje e também é a perspectiva que está dentro da teoria progressista, tá bom? Mais uma vez aí mostrando para vocês como que a tendência progressista ela aparece nas questões.